Boa noite. Hoje, 19 de novembro de 2008, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. E hoje temos o privilégio de receber aqui em nossos estúdios o nosso convidado, o senhor Jorge Washington de Queiroz. Ele é presidente do IBGT. Boa noite, Jorge Washington. Boa noite. É uma honra estar aqui, presente na Just TV. O tema desta noite é recuperação judicial e falência. E a esse respeito, o nosso radar jurídico captou uma imagem que os internautas vão ter acesso agora. Por gentileza, produção, as imagens do radar jurídico de hoje. Depois que o presidente eleito Barack Obama tomar posse no dia 20 de janeiro. Do plano de ajuda, 290 bilhões de dólares já foram usados pelo Tesouro. 410 bilhões só devem ser usados no governo Obama. O anúncio do corte de mais de 50 mil postos de trabalho no Citigroup, o quarto maior banco dos Estados Unidos, provocou queda nas bolsas americanas. Nesses dias de crise financeira grave, as preocupações de milhões de americanos têm sido mesmo a de não perder o emprego. Foi com alívio que Angela recebeu o documento da Justiça de Nova York. Ela acaba de conseguir a falência. As dívidas acumularam. Passavam dos 50 mil dólares, o equivalente a 113 mil reais. Devia ao cartão de crédito, ao banco, à financeira. Angela já não conseguia pagar a parcela mínima do cartão de crédito. Este ano a situação piorou muito, diz ela. Eu já não conseguia mais dormir. As pessoas acharam que eu estava ficando louca, mas a falência foi a solução. Sem dinheiro na conta, com prestações da casa própria atrasadas, com dificuldade para pagar a mensalidade das escolas dos filhos, a classe média americana tem recorrido à falência. Aqui nos Estados Unidos, não só empresas, mas também pessoas podem pedir falência. Em outubro, o número de pedidos na Justiça subiu 34% em relação ao mesmo mês do ano passado. São 5 mil novos pedidos por dia. Quando a Justiça concede a falência, o consumidor consegue renegociar a dívida e tem até 5 anos para pagar o que deve. O problema é que é preciso estar empregado. Mas com o aprofundamento da crise, os empregos estão sumindo. Hoje, o Citigroup anunciou que deve demitir 52 mil pessoas. Este ano, o banco já dispensou outros 23 mil funcionários. Senhor Jorge Washington, aqui no Brasil, é possível também a pessoa física pedir falência ou é só a pessoa jurídica? E sendo a pessoa jurídica, a falência, quem é que pode requerer essa falência ou a recuperação judicial? O credor ou o próprio empresário? Primeiro eu queria falar um pouco sobre essa crise que começou nos Estados Unidos, né? Ela vem se construindo aí há mais de 10 anos e ela começou no setor imobiliário e no setor de cartão de crédito e vem se acumulando. E criaram uma série de papéis aí de segunda linha para conceder empréstimos para pessoas que normalmente não tinham um bom nível de crédito, então para ampliar exatamente a quantidade de empréstimos. Então isso chegou o que eles chamavam de empréstimos de segunda linha para o morador, para o interessado na casa própria. Então, e foram criando papéis secundários e papéis, uma série de papéis e títulos, e passando um para o outro e criando até 10, 15 níveis até chegar na ponta. Então, hoje, para você ter uma ideia, tem a estimativa que são 63 trilhões de dólares de volume de dívida aí no mercado. 63 trilhões de dólares, para você ter uma ideia, é maior que o PIB mundial, né? O PIB mundial é na faixa de 40, 50 trilhões de dólares. Então, ninguém tem a dimensão. Esses 700 bilhões de ajuda aí do Congresso americano, isso aí é que nem jogar um caminhão de areia no oceano. Ou seja, não se tem noção ninguém sabe quantificar o tamanho dessa crise. Então, obviamente,
ela começou no setor financeiro e se arrastou para outros setores financeiros na Europa e outros países. No Brasil, chegou aqui também, mas de outra forma, sob restrição de crédito. E o que acontece? O próximo estágio é chegar na economia real e no consumidor. Ou seja, porque na economia real, a GM já está sendo considerado, uma série de rumores de que vai entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. As 3 montadoras americanas estão em séria dificuldade, estão querendo também parte desse pacote. Então, o que acontece? Com ela atingindo a economia real, como é normal, todo esse exército de pessoas, né, que consumidores, eles passam a perder seus empregos e a ficar com dificuldade de pagar, de honrar seus compromissos. Então, sim, aí você chega na falência da pessoa física, como mostrou ali a reportagem. Então, aí você tem a recuperação judicial de empresas, a falência de pessoas físicas e se alastrando numa dimensão e numa velocidade que ninguém jamais visto. Ou seja, nós estamos vivendo um momento singular na história mundial e econômica, e bem diferente da crise de 39. Então, é um verdadeiro monstro, ninguém sabe o tamanho disso. Mas diga uma coisa para os nossos internautas. Essa crise internacional, que foi iniciada por um problema norte-americano, tem para os seus cidadãos norte-americanos essa proteção da autofalência da própria pessoa física, dela pedir falência. Aqui no Brasil, pessoa física não pode pedir autofalência porque não tem uma previsão legal nesse sentido. Isso. Mas em relação à pessoa jurídica, as empresas brasileiras que estão agora começando a sentir essa crise, elas podem pedir essa autofalência ou só os seus credores que podem pedir? E qual é o benefício, qual a vantagem de se pedir a autofalência para uma empresa? Não, aqui no Brasil nós temos o novo diploma legal da insolvência, da falência, né, e recuperação, que é a Lei 11.101, que foi... entrou em vigor em meados de 2005. Então, ela tem o desenho, toda uma conotação de uma lei dos diplomas legais aí em outras partes do mundo. Foi muito inspirado no modelo americano e prevê exatamente que as empresas em dificuldade possam entrar com pedido de recuperação, elas entrarem com pedido de recuperação e tem uma série de... Eu posso explicar tudo o que acontece dentro desse processo recuperatório, ou ela pode pedir também autofalência, ou terceiros podem pedir a falência dela, né? Ou seja, na parte falimentar a coisa não mudou muito. O que mudou essencialmente foi o regime de recuperação de empresas. E nessa recuperação de empresas, que é feita pela forma judicial, qual é o benefício da empresa em requerer essa recuperação judicial antes que os seus credores requeiram a sua falência? Tem algum benefício? Tem um benefício a partir do momento de que a empresa, ela, por uma circunstância macroeconômica ou um fator externo ou fatores exógenos que atingiram a empresa, tem a vantagem dela tomar a dianteira e obter uma proteção que a gente chama proteção contra credores, ou seja, sob o regime de recuperação judicial, ela fica protegida de um pedido de falência, ou seja, de fechar as portas. Então, ela ser proativa, ela está em dificuldades, ela está com dificuldade de honrar seus pagamentos, de suas dívidas, de suas obrigações financeiras, etc., de folha de pagamento, ou as vendas caíram drasticamente, né, como nos Estados Unidos, de um mês para o outro caiu
agora recentemente 45% a venda de automóveis. Então você tem uma forte queda nas vendas, de contração de vendas, obviamente que vai afetar a tua capacidade de geração de dinheiro para honrar seus compromissos. Então você tem que estar atento e tomar iniciativa com o apoio de especialistas de recuperação de empresa, porque o novo instituto, contrariamente ao anterior, da recuperação judicial, ele envolve várias disciplinas, envolve o advogado, envolve um executivo especialista em recuperação de empresas, envolve financeiro, envolve bancos, envolve uma série de disciplinas. E, Sr. Jorge Washington, o empresário que optar por requerer, que tiver dificuldades com a sua empresa, desculpa, e pedir a recuperação judicial para se proteger de ações dos seus credores visando quebrar a empresa, pedir a falência dele e ele fechar as portas, como foi bem colocado, os credores, eles teriam ou têm algum prejuízo quando o juiz concede a recuperação judicial? Há prejuízo para os credores, para os empregados, para o fisco? Na realidade, em geral, quando você tem algum tipo de crise, ela sempre afeta todo mundo. Quando você tem vamos dizer, uma crise da natureza, um tsunami, vai afetar uma série de pessoas. Então, a recuperação, o Instituto da Recuperação, ele visa preservar a célula social, a continuidade do negócio, preservar os empregos, preservar a atividade econômica, a geração de riqueza. Mas, durante um período de transição, sem dúvida vão haver perdas para todos os agentes envolvidos. O que ele faz é evitar a perda total. Isso é que é mais importante. Uma pergunta. A percentual de êxito nas empresas que recuperam, que requerem recuperação judicial, é muito grande? O senhor tem uma estatística a respeito desse assunto? Tá um pouco cedo ainda. Apesar de termos aí 3 anos e meio transcorridos desde a entrada em vigor da lei de recuperação de empresas, né? Porque a antiga lei era uma lei de 45, extremamente ultrapassada e que não funcionava. Na realidade, a empresa entrava direto em falência, né? Tinha concordado em a falência, mas na realidade entrar com pedido de concordata era a mesma coisa que já quebrar. Então, ainda está cedo. Agora, os casos que nós temos, os primeiros casos, é um processo de aprendizado. Não se espera, está todo mundo aprendendo. Por quê? Porque ninguém no Brasil viveu, tem experiência com esse novo estatuto, com essa nova lei. Ninguém, nem no judiciário, nem advogado, ninguém vivo tem experiência. Está se começando há 3 anos e pouco. Então, existe toda uma adequação, um problema cultural, um problema de hábito, um problema cultural. Ou seja, existe uma série de quesitos para que realmente o que o legislador desejou que essa lei atinja e aconteça, realmente aconteça. Então, vai haver um período de acomodação aí, eu diria, de mais de uma década. Pelo que está colocando, Sr. Jorge Washington, o legislador teve a intenção de, quando editou essa lei de recuperação judicial e falência, seria um fôlego a ser dado para o empresário para que ele não entrasse em falência. Seria essa a noção de recuperação judicial. E somente quando não tivesse êxito que o juiz decretaria a falência. A esse respeito, eu gostaria que fizesse alguns comentários em razão de uma imagem captada pelo nosso radar jurídico de uma falência de uma empresa bem conhecida. Por gentileza, produção, radar jurídico da segunda imagem captada no dia de hoje, por favor.
foram penhorados pelo INSS. Um avião empoeirado, sem os motores. Perto das asas, equipamentos aeronáuticos. Tudo abandonado na lateral da pista do aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Em Congonhas, São Paulo, onde fica a sede da companhia, estão 10 aviões. Todos sem as turbinas e com sinais fortes de deterioração. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também tem um cemitério de aviões. 3 deles são da VASP. 28 aeronaves da empresa estão paradas em pelo menos 10 aeroportos do país. As portas dos hangares foram fechadas no começo de 2005. Proibida de voar, a VASP sofreu intervenção da Justiça. Mesmo sem transportar nenhum passageiro há quase 4 anos, a VASP ainda mantinha funcionários nos hangares do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Até a tarde desta segunda-feira, quando foram informados sobre a decretação da falência, eles faziam a manutenção em aeronaves de outras companhias aéreas, preservavam equipamentos eletrônicos e simuladores de voo, que agora serão vendidos para pagar as dívidas. Na sentença, o juiz da Vara de Falências de São Paulo diz que, decorridos quase 3 anos, a VASP não teve condições de implementar o plano de recuperação judicial. Ou seja, a empresa não cumpriu uma agenda para pagar os credores, conforme previa o plano de recuperação. A VASP deve 2 bilhões e 600 milhões de reais. A dívida trabalhista, segundo o Sindicato dos Aeroportuários, é a mais alta. É em torno de 1 bilhão de créditos trabalhistas. São cerca de mais de 5 mil trabalhadores. Os últimos funcionários deixaram a VASP desolados. A gente está deixando 8 salários para trás aí, sem esperança nenhuma. Aí fica difícil, viu? Já tem nego aí morrendo, doente, aluguel, frio para dar de comida. O ex-gestor de recuperação da VASP, Roberto de Castro, disse que a empresa tem um patrimônio líquido de 2 bilhões e meio de reais e que vai recorrer da decretação da falência. Senhor Jorge Washington, a gente viu que o empresário que está em dificuldade financeira na sua empresa, a fim de obter um fôlego em relação aos credores e manter a empresa em atividade, requer a recuperação judicial. Requer a recuperação da empresa através de um projeto, de uma proposta que ele apresenta ao judiciário, e os credores se manifestam, e com a finalidade de que a empresa se mantenha ativa. E quando acontece dessa proposta não ter êxito, como no caso do nosso radar jurídico da VASP, né, que o nosso radar jurídico captou a falência da VASP, o juiz decreta a falência quando a recuperação judicial não dá certo. O que acontece nesse momento quando o juiz decreta a falência? Qual é a diferença básica dessa transição entre a recuperação judicial, onde o empresário tinha uma proteção dos credores, e quando ela não dá certo e o juiz decreta a falência, o que acontece? Pode nos explicar isso, senhor Jorge? Claro. Primeiro de tudo, eu queria fazer uma observação. Tanto a recuperação judicial da VASP quanto da Varig foram 2 verdadeiras aberrações. Na realidade, elas já estavam quebradas, né? Sem nenhuma chance de recuperação. Ou seja, chega a ser romântico, é uma intenção, mas sem nenhum embasamento técnico. Então, o que gera? Gera simplesmente mais perdas. Quando você delonga uma decretação de uma falência, porque a falência também é preservação de valor. No capítulo 5º, que é o capítulo da falência dentro da nova lei, ela também especifica sempre, a lei toda, de minimização de perda, de preservação de valor. Então, se você já está falido, você passa por uma recuperação que não existe tecnicamente, ela já está falida, e você perde esse tempo todo, vamos dizer, numa tentativa totalmente irracional e sem nenhum fundamento técnico, obviamente que você simplesmente aumentou as perdas, como foi o caso da Varig e o caso da VASP, idênticos. Ou seja, então, a VASP tinha que entrar em decretação de falência de imediato quando foi concebida a recuperação judicial. Então, mas vamos responder a sua pergunta. Quando ela passa de recuperação judicial ou diretamente à falência, ou passa pela recuperação, o que acontece? Simplesmente, o que ocorre?
afasta-se de imediato a administração da empresa e ela passa à tutela do judiciário. Ou seja, a mudança é de tutela. Você tira a tutela dos administradores, do fundador, do criador da empresa, e a tutela passa a ser do judiciário, que nomeia um administrador judicial para a alienação, a melhor forma de alienação do negócio como um todo, ou de vários negócios, segmentos, ou de parte do negócio, ou alienação de ativos, ou seja, de equipamentos, de peças, etc. Então, isso aí é uma questão simplesmente, ou seja, de dar mais eficiência ao mercado e não permitir que fiquem no mercado empresas que são totalmente inviáveis. E isso é bom para o sistema como um todo. Sr. Jorge Osto, em relação a essa situação de se mudar os administradores da empresa, que é uma das características quando se sai da recuperação judicial, ou não passando por ela, já se decretando a falência de cara, pergunto também, diferente da recuperação judicial, na falência existe somente a intenção de alienar os bens para o pagamento dos credores, ou há ainda um interesse de se manter aberta, ativa a empresa e se devolver a empresa nas mãos dos seus antigos administradores, dos empresários que estavam gerindo a empresa, ou não? Não, via de regra não. Essencialmente, o que se faz é trabalhar para se manter a atividade econômica que restou, não é? De diferentes maneiras, da forma que se puder, ou parte dela, ou 1/10 dela, ou 1/5, ou a metade, ou o que for. Ou vendendo-se a empresa ou negócio como um todo, que tem uma série de vantagens, não tem sucessão fiscal, não tem sucessão trabalhista, tem uma série de vantagens, de benefícios que a falência concede. Para quê? Para estimular interessados na aquisição da empresa como um todo, ou de parte dela, ou de seus equipamentos, a fazer esse investimento e continuarem, darem sequência apenas na mão de outro, daquele negócio que não deu certo, na mão do falido. E no caso dessa falência decretada, nessa multiplicidade de credores, existe alguma preferência de quem se paga primeiro? Existe alguma limitação também no pagamento desses credores? Nós temos aí, por exemplo, os créditos mais comuns dos empregados, né, os créditos trabalhistas, os créditos fiscais do fisco e também os créditos dos bancos, são os mais comuns. Existe uma ordem de preferência no pagamento desses créditos, Sr. Jorge Osto? Sem dúvida. Primeiro, existem os pagamentos que nós chamamos de extraordinários, o que a gente chama de extraconcursal, ou seja, são pagamentos aqueles que colocaram recursos na empresa durante o processo de recuperação judicial. Então, ele tem uma super preferência. Então, mas, em geral, você tem, em primeiro lugar, o trabalhador, em primeiro lugar. Em seguida, na nova lei, você tem os credores com garantia real. Na lei antiga era o fisco, na lei atual é os credores com garantia real. Em terceiro lugar vem o fisco e em quarto lugar vem os demais credores quirografários. E há uma limitação de valores a serem pagos para as pessoas? Por exemplo, o primeiro credor, nessa prioridade que ele tem, ele vai receber, se o débito dele for superior ao 100% do patrimônio da empresa, os outros credores vão ficar sem receber absolutamente nada, é feita uma distribuição. Como ocorre essa liquidação desses débitos da empresa com os credores?
ocorre da seguinte maneira. Primeiro, vamos dizer, os que conceberam, os que acreditaram na empresa, no negócio, no plano, e colocaram um dinheiro novo durante o período de recuperação. Então, esses têm 100% de preferência. Então, você tem que pagar primeiro a esses que acreditaram, porque os recursos que eles colocaram foram para girar a empresa, para pagar os salários, para uma série de coisas. Então, esses são os primeiros a receber 100% do que eles colocarem. Se os recursos arrecadados não alcançarem 100%, só quem vai receber vão ser os extra-concursais. Mas vamos dizer que você tenha recurso suficiente para pagar o extra-concursal e tenha mais algum recurso ainda arrecadado na venda desses ativos. Aí, em seguida, vem o trabalhador até o limite de 40 salários mínimos, ou seja, esse é o limite estabelecido em lei, até 40 salários mínimos eles recebem. Aí depois, se sobrar, aí vem os credores com garantia real, até a totalidade das suas garantias e dos recursos emprestados. Aí depois, se sobrar, aí vem o fisco, e se sobrar vem o próximo, ou seja, aí vem vindo, mas sempre a única limitação é no trabalhista, que vai até 40 salários mínimos, exatamente para preservar, para que a maior parte dos trabalhadores, que geralmente ganham até 40 salários mínimos, no máximo, recebam 100% dos seus direitos, né? E, senhor Jorge Washington, se houver na hipótese de haver uma reclamação trabalhista, onde o juiz da Vara do Trabalho condenou a empresa a pagar um valor de indenização para as verbas trabalhistas, para esse empregado reclamante, um valor superior a esses 40 salários mínimos. No caso da empresa já ter sido decretada a sua falência, ele vai receber o valor fixado na sentença judicial, ou ele vai estar, a própria sentença judicial vai estar sujeita ao limite imposta pela lei de recuperação e falência de empresas? No caso da falência, o juízo, existe o que é chamado juízo universal. Todas as questões são resolvidas no juízo universal, que é o juízo da falência. Trabalhista, tudo passa a ser fiscal, tudo passa a ser resolvido no juízo da falência. Ou seja, não por nenhum outro juízo. Pode até, independente da Justiça do Trabalho, deliberar de forma diferente, o que vai prevalecer é a decisão do juízo universal, que é o juízo da falência. Perfeito. E o senhor falou no começo da nossa entrevista, no caso do romantismo da recuperação judicial concedida à Varig e à VASP, o senhor entende que existem situações onde a proposta de apresentação de uma recuperação judicial de uma empresa deve ser analisada e, se for o caso, não deve ser concedida e, ao contrário do pedido de recuperação, ser determinada a imediata falência, decretada a imediata falência da empresa? É isso que o senhor entende? Exatamente, sem dúvida. Isso é o que deve ser feito, e que os agentes envolvidos, as partes envolvidas até o momento, não ainda se deram conta. Eles estão, porque você tem a lei anterior e tem a lei atual. Está se deliberando, tomando decisões com base sobre um regime novo, mas com a cabeça, com o boné do regime antigo. Então, é necessário que se criem varas especializadas de recuperação e falência. Não pode ser o juiz da vara civil, que mexe cuida de toda uma gama, uma sorte de problemas, deliberar também sobre uma questão super especializada, que é a questão empresarial. Por exemplo, nos Estados Unidos existem varas federais. O americano entende a importância econômica da célula social da empresa. Então, ele criou varas federais especializadas de recuperação e falências.
E então são magistrados, são juízes altamente especializados em negócios, ou seja, em preservação. Eles entendem o princípio da celeridade, que é outro problema que nós temos no Brasil e que está dificultando muito a operação da nova lei, como foi concebida, que lá está escrito, respeitar-se-á o princípio da celeridade e processual, etc, etc. Mas isso também é outro romantismo. Por quê? Porque tem o Código de Processo Civil e atravanca o processo todo. Vou lhe dar uma ideia. Numa grande falência aqui, uma das maiores do Brasil, que está em andamento, já se passaram 4 anos, fez aniversário, e não se fechou ainda o quadro geral de credores. 4 anos. Ou seja, é demasiadamente lento. Então, essa migração, essa conscientização da necessidade da celeridade, porque um princípio que os juízes e os magistrados de outros países têm é o seguinte: são juízes especializados em recuperação e falência. E a primeira ordenação que eles têm é a seguinte: é entender o valor do dinheiro no tempo. Então ele sabe que um dia muito está se destruindo. Então ele é extremamente célere. No Brasil, essa questão toda, o sistema brasileiro, doutor Riceto, ele é extremamente judicializado. Não importa o aspecto econômico, entende? E na questão econômica, de economia e direito, que é a falência e a recuperação, tem que haver noção, doutor Luiz, do valor do dinheiro no tempo. Então não se pode simplesmente conceber risco de recuperação, tem que estudar primeiro. Senhor Jorge, se ela é viável. Eu gostaria de fazer uma pergunta em torno dessa questão, que foi muito bem colocada. Me disse no começo da entrevista que para se requerer a recuperação judicial, o empresário precisa buscar uma orientação multidisciplinar de profissionais de várias áreas, contador, advogados, engenheiros, economistas, para apresentarem uma proposta concreta e viável para que o juiz conceda essa recuperação judicial. E o senhor está me falando agora que existe a situação da falta de especialização de magistrados para aferir se o plano é viável ou não, porque ele é quem vai conceder isso ou não. E eu pergunto, tendo em vista que o juiz de direito ele entra nessa carreira cuja exigência única é ser diplomado em direito, ser bacharel em direito, eu pergunto, como é que ele poderia aferir questões da ordem contábil, de engenharia, de economia, que fogem à área de especialização do magistrado, para ele saber que não é viável o pedido de recuperação e imediatamente, ao contrário do pedido do interessado, ele decretar a falência. Exatamente. O juiz ele é especialista em direito, então ele é em mediação, em direito, então em todos os países do mundo. Então ele tem que buscar a opinião de especialistas. Ele tem que pegar aquele plano e convocar uma empresa especializada com o ônus do devedor ou da massa, do devedor, que nós estamos falando da recuperação, para aferir e validar se aquele plano é factível e, inclusive, ver se a empresa é viável. Por quê? Para que ele não perca tempo, como foi perdido com a Varig, que falou-se muito tempo sobre estruturas jurídicas e esqueceu-se de falar do aspecto econômico, de mercado, entendeu? Enquanto isso, você gastou com pagamento de salários, aluguéis, arrendamentos, né? Exatamente. E a empresa não tinha, no momento que a empresa não tinha o principal item numa recuperação judicial, em quem está asfixiado financeiramente, como os consumidores americanos, como a classe média americana, o que é? Dinheiro novo. Então,
você, para convencer a entrada de dinheiro novo naquele negócio, que é o principal, não adianta você montar estruturas jurídicas, porque estruturas jurídicas não resolvem um problema se não entrar oxigênio. Oxigênio numa empresa é dinheiro. Então, na medida que você tem um plano factível por pessoas credenciadas, obviamente, investidores vão se interessar. Aí você tem a equação, ela se integra, e você tem o aspecto jurídico aqui também. São 3 pilares, esses 3 pilares se unem, aí você tem o andamento do processo recuperatório. Senhor Jorge Washington, a produção aqui está me informando que tem inúmeras perguntas de internautas para o nosso convidado, e nós temos ainda uma outra questão captada pelo nosso radar jurídico, que envolve também uma das grandes causas do pedido de recuperação judicial e de decretação de falências. E eu, após esse radar jurídico, vou passar as perguntas dos internautas. Claro. Produção, por gentileza, o nosso radar jurídico. Não causa melhor efeito entre os empresários, principalmente os pequenos. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a pesada carga tributária está entre as principais razões da morte precoce de micro e pequenas empresas. A reportagem é de Carla Modena. A vida de empresária durou muito pouco para Rosa Maria. No quintal de casa, as marcas do prejuízo. Em 3 meses, ela foi do céu ao inferno com a loja onde vendia cestas de café da manhã e chocolate artesanal. Foi uma coisa assim, foi de imediato. Vou abrir uma loja e pronto. E enfiei a cara, fui com a cara e a coragem. E realmente não era isso, né? Infelizmente, as coisas não se fazem dessa forma. Rosa Maria não venceu as dificuldades dos primeiros meses e voltou a trabalhar em casa. Uma pesquisa mostra que metade das micro e pequenas empresas morre antes mesmo de completar 2 anos de vida. As principais causas, a falta de dinheiro para comprar mercadoria, o peso dos impostos e a inexperiência. Dos pequenos empresários mal-sucedidos, quase metade abriu o negócio sem ter experiência no ramo. Buscar orientação especializada de uma consultoria empresarial, por exemplo, pode ser o primeiro passo em direção ao sucesso. O candidato a empresário também deve fazer pesquisa para saber se está no lugar certo, com o produto certo. Para entrar no mercado, a empresa tem que ser competitiva, quer dizer, trabalhar com custos baixos, preço bom e mão de obra qualificada. Empréstimo bancário nem sempre é fácil de se obter. Micro e pequenos empresários só conseguem boas taxas de juros se oferecerem garantias na transação, como um imóvel. Em resumo, o candidato a empresário precisa antes se preparar. Por exemplo, pode fazer os cursos oferecidos pelo Sebrae. Isso acontece na vida profissional da gente. A gente se prepara para ter um emprego. Portanto, precisa se preparar para ser um empresário. Isso faz uma grande diferença entre sucesso e fracasso. Rosa não desistiu do sonho, mas aprendeu a lição. A partir do momento que você passou pelo sufoco, você viu que a coisa não é assim, que a realidade é outra. Então, a segunda vez é mais difícil de você errar. Jorge Washington, o despreparo e o amadorismo dos empresários brasileiros é uma das grandes causas das decretações de falência? Do micro e pequeno empresário é exatamente a combinação de fatores que foi mencionado na reportagem. Ou seja, é aquela combinação daqueles 3, 4 daquelas 3, 4 variáveis é letal. Então, mas o problema é o seguinte, na realidade, tem muitas pessoas, microempresários e pequenos empresários extremamente preparados. O que acontece? Eles são pessoas que foram ou demitidas e receberam sua indenização. Então ele fica naquele dilema. Ou eu giro esse capital e ponho ele para aumentar, ou eu gasto ele, e ele vai a zero, e depois eu não vou ter como sobreviver. Então ele fica entre a cruz e a espada. E, obviamente, muitas vezes pressionado, ele toma decisões equivocadas. Sem falar na pesada carga tributária do nosso país, né? É claro.
Essa nem merece comentários. Nós temos aqui uma série de perguntas feitas pelos internautas. Gostaria que a produção passasse diretamente ao nosso convidado. Por gentileza, produção. Aqui, Dr. Luiz, tem uma pergunta de Vitor Góes, de São Paulo. Como atualmente está em destaque a provável falência de grandes montadoras, gostaria de saber como funciona o sistema de falência para grandes empresas. O sistema de falência, assim, do jeito que está se falando, se combina falência e recuperação judicial e chama-se de falência. Nos Estados Unidos, quando você fala falência, tanto a recuperação como falência é chamado de falência. Então, vamos dizer, a primeira etapa da fase de montadoras, de grandes empresas, de empresas gigantes, você tem a recuperação judicial, aí tem todo um trâmite, você tem que ver o estudo de viabilidade, você tem que ter os especialistas, você tem que ver se a gestão da empresa está preparada para realmente trabalhar com crise, porque é diferente o perfil do administrador de uma empresa que está funcionando, de repente, a pleno vapor, e numa economia em desenvolvimento, em crescimento, do que uma economia em recessão. São perfis de empresários diferentes, de administradores diferentes. Então, são gestores de crise que você precisa. Temos mais perguntas, produção, por gentileza? Aqui a pergunta do Léo, do Rio Grande do Sul. Por que quase 70% das empresas entram em falência no primeiro ano de vida? Bom, já foi comentado, apenas dizer que, primeiro, é a falta de preparo, casado com altíssima carga tributária, altíssima burocracia e, muitas vezes, entrando num segmento de mercado que a pessoa não conhece, ou então o mercado está em crise, está em recessão, ou escolha do ponto errado. Então, é o amadorismo que, obviamente, se você estudar isso tudo, você vai ver que você tomou alguma decisão equivocada, porque todos sabemos que a carga tributária é muito alta. Então a gente tem que tomar cuidado antes de entrar no negócio. Aqui tem uma pergunta do Edu, do Rio de Janeiro. É verdade que o Brasil é o país onde mais se demora para abrir uma empresa? Sem dúvida. É o maior país do mundo onde mais se demora para abrir. Para fechar nem se fala, né? Que as penalidades são gigantescas. Ou seja, tudo existe, tudo conspira contra a criação, contra o empreendedorismo no Brasil. Aqui é uma mensagem do Júnior. Não falou de onde que ele é. Gostaria de saber se a VASP ainda existe de alguma outra forma. A VASP é impossível. O que tem lá, inclusive, são cascas de sucata de avião, não tem turbina, não tem nada. Aquilo ali simplesmente não tem mais nada lá. E aqui a última mensagem da Karina de Manaus. Desculpe, comecei a assistir o programa agora, mas que entrevistado é esse e onde ele trabalha? Pode falar, Jorge Washington. Fala um pouco do IBGT, por gentileza. Eu sou Jorge Queiroz, eu tenho 35 anos de experiência na área de recuperação de empresas, né? E tanto no Brasil quanto no exterior. E a minha formação é de engenheiro e com mestrado em finanças, e já trabalhei, já recuperei e ainda recupero várias empresas em diferentes estágios de recuperação de valor. E sou fundador, presidente do Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround, que quer dizer de gestão de empresas e de recuperação de empresas, que é a única entidade no Brasil que trata desse tema, que tem cursos especializados sobre esse tema, que tem seminários em todo o Brasil sobre esse tema e que desenvolve esse tema no Brasil, inclusive trazendo personagens aí de várias partes do mundo, juízes, profissionais de várias áreas, para debater, inclusive, um outro aspecto que nós falamos, que foi o aspecto das múltiplas jurisdições, ou seja,
a transnacionalidade da insolvência, ou seja, agora ela não está limitada à fronteira, ela é transfronteiriça, ela já cruza a fronteira. Então uma falência nos Estados Unidos vai afetar o Brasil, a Europa, a Ásia e vice-versa. Uma grande falência aqui no Brasil, de um grupo brasileiro que já existe as multinacionais brasileiras, vai se dar em várias partes do mundo. Jorge Washington, você escreveu um livro, né, chamado Turnaround Corporativo. Do que fala esse livro e aonde pode ser encontrado pelos internautas que tiverem interesse? Esse livro, inclusive, eu trouxe um exemplar aqui para lhe presentear, do Dr. Riceto está aqui. Ele trata essencialmente de todos os fundamentos do negócio da empresa e os diferentes estágios que ela atravessa até chegar em crise, como resolver essa crise e resolver e colocar a empresa e manter a célula social funcionando, os empregados trabalhando. E temos alguns estudos de caso aqui também, de casos para elucidar como se faz um processo de recuperação de empresa bem sucedido. E eu lhe ofereço esse exemplar. Obrigado. Muito obrigado. E ele pode ser encontrado na Livraria Cultura, que é quem distribui no Brasil esse livro. Esse é um dos livros já que foi prefaciado por um renomado juiz de recuperação aqui no Brasil, professor da Mackenzie, e também por um professor da Universidade de Harvard. Sr. Jorge Washington, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. O tempo é curto, o assunto é extenso, mas nas suas últimas considerações, poderia esclarecer para os internautas que querem abrir uma empresa ou aqueles que já estão atuando, administrando empresas, diante dessa crise internacional, que conselho o senhor daria para esses empresários, tanto os iniciantes como esses que já estão no mercado há muito tempo? Eu daria o seguinte conselho: olha, todo cuidado é pouco, aperta o cinto até o último furo, faz mais furo no cinto, austeridade máxima, não se arroje, porque contrariamente a que muitos falam que é nas crises que estão as oportunidades, cuidado com esses jargões, porque vocês podem ter uma experiência extremamente amarga e que vocês vão se lamentar o resto da vida. Então eu recomendo extrema cautela. E aos internautas que não conseguiram resposta aqui no ar das perguntas que enviaram aqui para o programa Jurídico News, poderiam ser enviados para qual e-mail? Para o e-mail IBGT, que é Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround, ibgt.com.br. O site do Instituto é www.ibgt.com.br. O programa Jurídico News gostaria de agradecer a presença de Jorge Washington de Queiroz, presidente do IBGT, que falou aqui sobre recuperação judicial e falência de empresas. Gostaria de agradecer a audiência dos internautas e avisar que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos ao vivo aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Boa noite.